Graças e paz a todos vocês. É bom estarmos juntos. Convido você a abrir a palavra no Salmo 126. Esse será o salmo que nós vamos meditar hoje. Cantar com alegria e orar com esperança é o título do sermão. O Salmo 126 nos diz o seguinte: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Tomás Halick é um autor que escreveu um livro chamado Não Sem Esperança. E nesse livro ele busca pensar esse fenômeno de como a religião ela tem sobrevivido e retornado em tempos de o que ele chama de pós-otimismo, né? Houve tempos na era da humanidade que as pessoas eram muito otimistas, digamos assim, por motivos errados, por uma crença na racionalidade, por uma crença na ciência, por uma crença numa espécie de progresso humano, mas o nosso tempo já não é mais este tempo. Então ele pensa como que a religião tem um papel, né, um lugar neste nosso tempo. E numa das primeiras páginas desse livro, ele descreve algo que dá um pouco o tom do assunto que será tratado em toda a obra, não é? Ele diz o seguinte: quando me perguntam se eu me vejo como otimista ou pessimista, costumo responder que sou uma pessoa que luta pela esperança. E como tal, rejeito ambas as alternativas com igual determinação. Eu acho que ele está correto na sua leitura, não é? Porque otimismo é essa espécie de crença pagã de que algumas forças, energias impessoais do cosmos vão nos favorecer de alguma maneira. Isso é um erro, com certeza, para não dizer que é, na verdade, uma ingenuidade, não é? Mas, por outro lado, o pessimismo também nada tem a ver com o espírito cristão. E há também intelectuais, filósofos que eram pessimistas, assim chamados, não é? Schopenhauer, por exemplo, dizia que a vida é tédio, dor e sofrimento. Que reducionismo, não é? A vida não é simplesmente isso. Então é um erro o pessimismo, porque o pessimismo desconsidera que o mundo criado por Deus é bom e que a providência de Deus, a bondade de Deus perpassa todas as coisas no mundo. Esse salmo, eu creio, meus irmãos, ele nos dá algumas luzes do que significa viver com esperança aqui na terra, né? Então o grande tema de todo esse salmo envolve a alegria pelos atos de Deus no passado e a esperança na providência futura. Se nós pudermos assim dizer, em uma linha significa isso. Ele se alegra pelos atos passados de Deus e ele tem esperança na providência futura. Nós não sabemos ao certo quem compôs esse salmo, não é? Mas ele reflete muito bem o sentimento do povo de Deus depois de sair do cativeiro babilônico. Quando ele fala no verso 1, não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
Essa maneira de dizer mudar a sorte, nesse contexto aqui, significa Deus trazer de volta os cativos da Babilônia, né? Então, na primeira parte, ele fala dessa alegria pelo retorno do exílio. Na segunda parte, ele fala de como ele vivencia a sua experiência presente a partir da memória disso que aconteceu no passado, né? Então, o contexto do salmo é um salmo pós-exílico, depois do exílio, né? E o exílio, então, ele foi algo extremamente traumático na experiência da nação de Israel. Ele durou cerca de 70 anos, que eles foram conduzidos para lá, o exílio babilônico especificamente, porque eles também passaram pelo exílio no Egito, né? E antes de ir para lá, não faltaram homens de Deus alertando o povo contra os riscos da idolatria e da desobediência a Deus. Mas na sua obstinação, no seu coração endurecido, eles não deram ouvidos a esses profetas e eles foram, sim, conduzidos ao Egito como uma forma de disciplina divina. Então eles foram arrancados da sua terra e conduzidos à Babilônia de maneira forçada. Não era algo que eles queriam, né? E lá eles permaneceram debaixo do governo de Nabucodonosor e depois de Ciro. E eles perdem, não é, o contato com a terra, perdem o templo, perdem o sacrifício, perdem aquelas reuniões que eles estavam familiarizados. Tudo isso é muito dolorido. Mas passados esses 70 anos, Deus não se esqueceu da sua aliança com o povo e promoveu meios para que eles fossem libertos, não é? Então, como eu disse, a primeira parte do Salmo ele está falando disso, da alegria, da libertação e do retorno à terra. Vejam o verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. Interessante isso. Quando ele diz aqui, meus irmãos, quando o Senhor, em primeiro lugar, nós devemos entender isso, que o salmista reconhece quem foi o autor do ato de libertação. Por mais que o decreto tenha vindo das mãos do governante Ciro naquela época, não foi algo que surgiu naturalmente no coração de um rei ímpio, não é? Não foi resultado também do desenrolar arbitrário da história que não tem nenhum norte. Foi o Senhor quem fez isso, é o que ele está nos dizendo. E ele fez por causa da aliança com seu povo. Então, o retorno do povo à terra foi entendido como obras das mãos de Deus. E dessa maneira, Deus demonstra a sua fidelidade ao povo da aliança e a fidelidade à sua própria promessa. Por quê? Jeremias, por exemplo, anunciou que o cativeiro iria durar apenas 70 anos. Se é que nós podemos dizer apenas, né? Que me escapuliu de maneira não planejada. Então, deste modo, o retorno do povo à terra é uma expressão do amor de Deus, mas é também uma expressão da fidelidade de Deus às suas promessas, que ele zela sempre em cumprir. Então nós podemos aprender que Deus é Senhor da história. Ele é quem conduz os eventos, as circunstâncias. E ele diz também no verso 1 que isso foi como um sonho. Nós ficamos como quem sonha, ele diz. E ao dizer isso, o salmista expressa então a sua perplexidade diante desse evento. Algo inacreditável aos olhos humanos. E por isso não poderia ser atribuído a qualquer outra causa que não tivesse Deus como autor. É interessante porque parece que sempre que coisas boas nos acontecem, a gente faz o teste para ver se a gente está vivendo uma realidade, ou um sonho, ou uma ilusão da nossa mente. Não é? No mundo que nós vivemos, por vezes, tudo parece tão difícil que nós perdemos a confiança de que o bem pode triunfar sobre o mal. Nós custamos acreditar quando as coisas vão de fato bem.
Há um texto em Isaías que ele fala dessa experiência também de alguém estar iludido num sonho, né? Isaías 29:8, ele diz: como um homem faminto que sonha que come e acorda com o estômago vazio, como um homem sedento que sonha que bebe e desperta com a garganta seca. Que experiência ruim, não é? Então a experiência de estar iludido num sonho irreal é compartilhada por todo o gênero humano. E certamente é frustrante quando isso acontece. Mas aqui no Salmo ele não está usando essa linguagem do sonho para falar de esperanças frustradas, e sim de algo extraordinário que Deus operou pelo povo. Algo que o nosso coração, muitas vezes ferido pelas circunstâncias amargas, pelas experiências ruins, ilusórias, nós de fato custamos a acreditar. Mas a boa notícia é que a bondade de Deus é real na nossa vida. Uma ilustração também desse espírito que a gente custa acreditar na bondade é que a gente sempre pensa que coisas boas vêm com algum efeito colateral. Não é isso? A gente costuma ouvir que tem um remédio que é bom para o coração, mas prejudica o fígado. É bom para o fígado, mas atrapalha a memória. Aí tem outro que ajuda a memória, mas desregula o seu intestino. Então, é claro que isso é um espantalho e os médicos podem falar com propriedade sobre isso, mas eu já escutei essa história antes, né? Todo remédio tem seus efeitos colaterais. Não sei se é bem assim, mas, de todo modo, essa ideia de que coisas boas ou são ilusórias ou são acompanhadas de efeitos colaterais permeia a mentalidade do cotidiano. Então ele fala isso aqui no verso. Nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos surpresos quando algo que é irrestritamente bom acontece na nossa vida. Mas Provérbios também nos diz que a bênção de Deus é aquela que enriquece e não traz consigo dores. Que coisa maravilhosa. Então eles estavam dessa maneira, não é? Não é que exista um paraíso na terra, de maneira nenhuma. Mas nós devemos crer, sim, que quando a bondade de Deus atinge a nossa vida, isso é algo real, que nós podemos experimentar. No verso 2, ele detalha ainda mais como é que eles estavam, como é que foi essa experiência, não é? Então aqui nós temos a reação do povo com a notícia da libertação. Veja o verso 2. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos de alegria. Interessante também porque o sentimento de tristeza, talvez ele possa ser ocultado de alguma maneira pela pessoa que sente. Alguém que está atravessando uma fase ruim na vida, talvez permaneça resiliente, mantenha a sua compostura do ponto de vista social. Ele trabalha, dirige por essas ruas ou pega um transporte público. E tudo isso sem que ninguém note que a pessoa está, de fato, triste, atravessando uma fase ruim. Mas a alegria é um sentimento, por natureza, que é expansivo. Quando nós estamos alegres, é como se nós não pudéssemos nos conter, sabe? Provérbios diz que a alegria no coração aformoseia o rosto. Então é visível, é literal isso. Tiago nos diz que se alguém está triste, que ore. Se alguém está alegre, que cante louvores. Por isso que ele diz que ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um cântico a Deus. Nós devemos cantar quando estamos alegres. Eu me lembro nitidamente de um jovem que teve uma experiência com a graça de Deus num retiro espiritual. Os retiros normalmente duravam 3 ou 4 dias e ele estava lá. Nunca tivera antes um contato com o Evangelho, e naqueles dias ele foi ministrado poderosamente com palavras de Deus, não é? E passou o retiro, retornamos à cidade, participamos de um culto na igreja e saímos para lanchar.
Na volta para casa, isso era uma cidade pequena que eu morava ainda, em Rondônia, eu estava de carro com um amigo e notei que nós passamos pela mesma rua que ele, né? Ele estava no seu carro, dirigindo, sozinho, com os vidros abertos, no calor talvez acima dos 30 graus, ali em Rondônia, que é muito quente. E ele estava rindo feito uma criança, sozinho dentro do seu carro, rindo assim, maravilhado. E a pergunta é, por que ele estava rindo? E eu entendi, ele teve uma experiência com a graça de Deus, ele conheceu o Evangelho naquele retiro. E a aplicação para nós, meus irmãos, então, é que a alegria, a mesma alegria da libertação de um povo do exílio, também deve ser a nossa alegria pela libertação dos nossos pecados. Nós também podemos dizer, como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. No Antigo Testamento, a salvação, ela estava diretamente associada a uma ação imanente de Deus na história pelo povo. A salvação era também sinônimo de libertação. Ou seja, Deus libertou o povo do exílio do Egito. Então Deus o salvou da opressão de Faraó. Deus libertou os cativos da Babilônia. Então Deus os salvou tirando de um lugar específico e levando a outro. Esse era o modo de Deus agir. Então percebam que era uma bênção espiritual de comunhão com Deus, mas era também algo que se realizava na concretude da história, porque envolve o retorno à terra da promessa. Agora nós, na cruz, nós também fomos salvos da escravidão de inimigos muito piores do que Faraó, do que o exílio babilônico. Nós fomos salvos da condenação dos nossos pecados. Nós fomos salvos da opressão do diabo e do medo da morte. Então nós devemos nos alegrar, celebrar a Deus, como diz o salmista, a alegria da salvação. O exílio passa a ser, desse modo, também um símbolo do que Deus faria mais tarde pela igreja, através da morte do seu filho. Então nós também podemos cantar as bênçãos de Deus, do que Ele tem feito por nós aqui. Amém? No verso 2, ele diz ainda, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o ponto aqui é esse. Até mesmo entre outros povos pagãos que não conheciam a Deus, reconheceram a poderosa ação de Deus no meio do povo. Ao repetir enfaticamente, estamos alegres, ele está também colocando aqui uma antítese radical entre essa fase da alegria na terra e o sofrimento com o qual eles foram atingidos ali no exílio. Há um salmo, uma página talvez depois na sua Bíblia aí, que é o Salmo 137, que expressa a tristeza do povo ali no interior do Egito, no interior da Babilônia, no exílio babilônico. Veja que o salmista diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Percebam que a tristeza estava diretamente ligada a esse afastamento de Sião. Sião é um outro nome para Jerusalém. E a tristeza do cativeiro não era simplesmente por conta do afastamento geográfico do local, mas de tudo aquilo que Jerusalém representava para o povo. No exílio eles não tinham mais o templo, o culto, a adoração, os sacrifícios, a reunião. Eles estavam perdidos, meus irmãos, tomados de desânimo. E somado a isso, no Salmo aqui, 137, diz que os opositores ainda zombavam deles. Cantem para nós uma canção em hebraico aí, cantem uma das canções de Sião. E a resposta do salmista é, nós penduramos as harpas.
nós aposentamos os instrumentos. Como cantar alegremente ao Senhor, sendo escravos numa terra estrangeira? É sob esse quadro dramático que nós percebemos, então, o contraste entre o que era ser escravo no exílio e agora cantar a alegria da libertação. No exílio eles estavam em silêncio, nem música eles tinham ânimo para fazer, mas agora eles cantam de alegria ao Senhor. E aí o verso 2 diz, até entre as nações se dizia. Claramente o texto diz que a ação de Deus foi manifesta entre os pagãos. Isso está na Escritura também. Salmo 98 diz, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os gentios, perante os olhos dos gentios. E uma pergunta para Deus, para nós, então, a partir disso. Será que a ação da graça de Deus em nossa vida também inspira outros que ainda não conhecem o Senhor? De que maneira a fé que você tem impacta os ambientes que você transita? As pessoas à sua volta, no seu trabalho, na escola, os seus amigos, sabem que você é cristão? E se sabem, você se alegra pelos feitos de Deus a ponto de transbordar para que outros percebam? A nossa vida precisa espelhar a fé que nós temos, meus irmãos, e Deus nos chama à alegria pelo que Ele tem feito por nós. Há um texto de Tessalonicenses que eu acho que ilustra isso para nós, quando Paulo fala, no capítulo 4, irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, também cremos que Deus trará mediante Jesus aqueles que nele dormiram. Ele finaliza dizendo, consolem uns aos outros com estas palavras. Então Paulo diz aqui que até mesmo a maneira como os crentes lidavam com a morte dos seus entes queridos era diferente daqueles que não tinham a fé. É claro, porque sim, havia uma tristeza real, mas não era a tristeza como os demais que não têm esperança, é o que ele diz, não é? Então o Evangelho, o poder da graça de Deus, a esperança que temos nele deve nos levar a cantar, e isso deve ser visto em nossa vida, inclusive por aqueles que não conhecem o Senhor. A minha oração é que a sua vida inspire pessoas, e mais do que no nível individual, que nós também como igreja sejamos sal da terra e luz do mundo por onde passarmos, levando a alegria de Deus a este mundo perdido. Então, se na primeira parte ele expressa essa alegria do retorno, nós devemos lembrar duas coisas que são importantes para entendermos o restante do Salmo agora. A primeira coisa é que o retorno não foi de todo o povo de uma só vez. E a segunda coisa é que, mesmo para os que retornaram, a situação na terra não era completamente favorável. Isso explica o que ele diz no verso 4. Vejam, restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Ele passa a fazer agora aqui, então, uma oração pela restauração completa de Deus. Quando ele diz restaura-nos, Senhor, nós percebemos quantos são os sentimentos misturados que eles carregavam no peito. Por um lado, uma alegria profunda pela celebração de retorno do povo. Depois de 70 anos, finalmente chegou o tempo de voltar para casa. Por outro lado, seria preciso ainda reconstruir tudo. As casas, a cidade que estava arrasada, os muros, nós encontramos isso nos livros de Esdras e Neemias. Eles teriam que cultivar o solo, talvez encarar a hostilidade dos seus vizinhos, que a terra não ficou desabrigada. Então essa parece ser também uma condição existencial que nós vamos carregar sempre aqui na terra. Essa simultaneidade de sentimentos, de uma alegria profunda, mas também de coisas que nos afligem, mesmo nos momentos de alegria.
Quando ele diz restaura-nos, muda a nossa sorte, ou traz de volta os cativos, depende muito da tradução que você está usando, mas a ideia é a mesma. É para que Deus traga de volta aqueles cativos que ainda não retornaram. É a mesma coisa do verso 1. Mas por que ele pede para trazer, então, de volta os cativos, se na primeira parte isso já tinha acontecido? Porque é correto dizer que sim, a porta aberta de liberdade foi aberta a todos, mas nem todos voltaram, pelo menos não voltaram imediatamente. A caminhada, nós às vezes não temos a noção disso, mas ela era de mais ou menos 900 quilômetros, meus irmãos. Do exílio da Babilônia até o retorno à terra. Então alguns tinham medo de voltar. Alguns já estavam idosos e podiam morrer pelo caminho. Outros que lá estavam talvez já tivessem se acomodado àquela situação e eram tomados de desânimo de realizar essa jornada. E a Bíblia tem uma imagem muito forte para expressar isso. É consenso entre os estudiosos que Ezequiel, no capítulo 37, fala disso. Sabe, a visão do vale de ossos secos, aquilo representa o povo que estava no exílio babilônico sem esperança de retorno. E o Senhor pergunta ao profeta, né? Filho do homem, poderão esses ossos secos reviver? E a resposta do profeta, tu sabes, Senhor. Então, por surpreendente que pareça para nós, embora houvesse uma promessa de restauração, embora os profetas tivessem anunciado que o exílio tinha data para acabar, e embora já nesse momento Ciro tivesse emitido a carta de liberdade, o decreto, o estado de ânimo daquelas pessoas era tão para baixo assim, que nem com isso tudo eles foram despertados. É como se eles tivessem de fato morrido por dentro. Pessoas que perderam o brilho nos olhos, perderam absolutamente o seu chão. São tomados por uma indiferença completa em relação à sua própria vida. Tanto faz morrer ou viver, ser escravo ou livre, estar Israel na Babilônia, e daí? É isso que acontece quando o ser humano perde o que a Bíblia chama de esperança. O anúncio dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, não era uma expectativa vaga, não era uma palavra de otimismo, era uma palavra de esperança, fundada e ancorada na palavra da promessa de Deus. Então, por que eles não tinham esperança? Porque não criam na palavra dos profetas. Então, percebam como que fé, esperança e amor, né, no Novo Testamento mais especificamente, caminham sempre juntas. Eles não tinham esperança porque descriam que aquilo poderia acontecer. E não é assim também que nós fazemos muitas vezes. Jesus nos disse, não se preocupem com a sua própria vida. Não andem ansiosos por coisa alguma. E o que nós fazemos? Andamos preocupados, perdemos o sono, somos tomados por ansiedade. Quantas vezes? Nós desconfiamos do cuidado de Deus na nossa vida. O salmista está, então, meus irmãos, nessa parte, se colocando como um intercessor pelos seus irmãos que ainda estão no cativeiro. É como se ele orasse, ó Senhor, eu retornei à minha terra, eu estou seguro aqui, eu vou recomeçar minha vida. A jornada foi longa, os anos foram difíceis, mas aqui eu estou vivendo algo que parece um sonho. Mas tem misericórdia dos meus irmãos que ainda não chegaram. Enche o coração deles de esperança. Dê forças para que eles realizem essa jornada. Ó Senhor, enche essa terra deserta de gente, como o Senhor enche os leitos do rio Negueb. Em essência é isso que está no verso 4. Porque o Negueb, ele era uma região que ficava no sul de Israel, era um deserto muito árido, estéril, difícil. Mas no meio daquela sequidão, também acontecem chuvas que Deus envia, que chegam sem avisar, repentinamente.
E em pouco tempo, os leitos se formam, os rios se enchem, os campos ficam esverdeados, as plantas se abrem e a vida começa a brotar. O salmista ora por isso, então, restaura-nos, Senhor, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, no verso 4. Então ele aguarda a restauração completa de Deus, a reunião total do povo ali na terra. E a aplicação para nós, meus irmãos, a partir disso, é que nós também devemos aguardar e orar a restauração completa de Deus. Nossa vida aqui na terra é uma fase paradoxal. O próprio Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Em Lucas ele diz: o reino do céu está entre vós. É um anúncio de alegria, o reino chegou. Mas ele também nos ensina a orar dizendo: Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ainda há muita injustiça, ainda há muita tristeza. Este mundo ainda não é tudo o que devia ser. É o estado do já e ainda não. O reino chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. E vejam, mesmo que nós tenhamos aqui na terra uma casa, uma residência permanente, que nós gostemos de certa estabilidade, que nós queiramos de alguma maneira criar raízes, o Novo Testamento nos diz que nós somos peregrinos. O retorno do povo à terra era uma promessa, mas nós, enquanto estivermos vivos, também estamos nesse estado de peregrinação, né? Enquanto não chegar o tempo em que surjam os novos céus e a nova terra, nós temos que administrar na nossa vida aquilo que é permanente e aquilo que é transitório. Nós temos que encarar isso. Então a nossa vida, ela é esse misto entre canções de alegria e clamor para que Deus faça as coisas melhorarem. Então ele diz: restaura-nos, Senhor. E essa é a oração que nós também devemos fazer. No versos 5 e 6, ele fala então aqui sobre um olhar para o futuro com paciência e esperança. Vejam, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Essa última parte ilustra o cenário que eles encontraram quando retornaram à terra. Como eu disse, os desafios ainda estavam presentes. Teriam que plantar, regar, reconstruir as casas. Havia perigos. E além do risco permanente do povo recair no pecado de idolatria novamente. Então, enfim, havia muito trabalho a ser feito. Mas o tom do salmista nesses últimos versos aqui não é de desânimo. Mesmo que ele semeasse com lágrimas, ele sabia que teria uma colheita alegre no tempo de Deus. O retorno à terra era o cumprimento da promessa de Deus, mas as lágrimas e o desafio do momento presente não anulam, então, a certeza maior que eles têm de que estão debaixo do propósito de Deus. Por isso, meus irmãos, esses versos são também um chamado para que nós tenhamos paciência, perseverança e esperança quanto ao nosso futuro. Por vezes, o projeto de Deus, ou seja, o retorno àquela terra, ele convive perfeitamente com o tempo de escassez e dificuldade. Quantos missionários que estão em países debaixo da submissão ao projeto de Deus, não foram para lá para brincar, para fazer turismo, estão lá debaixo da aprovação de Deus, mas que passam tantos anos aguardando uma pessoa se converter, para que o seu coração renove um pouco de esperança. Ou nós podemos pensar quantas pessoas bem preparadas nos seus currículos, que passam longos períodos buscando uma porta de emprego. Isso acontece.
Pois é, o exílio acabou, mas as dificuldades ainda não. No entanto, a orientação bíblica para nós é que nós devemos perseverar com fé, lançando as sementes, sem falhar, sem desanimar. A questão, então, passa a ser quais são as sementes que nós temos lançado. E nessa parte eu aprendo uma lição, meus queridos. Sementes que são lançadas debaixo da bênção de Deus, mesmo que regadas com lágrimas, darão seus frutos. Essa é a promessa. Agora, sementes e projetos que não estão de acordo com a vontade de Deus devem morrer o quanto antes para o nosso próprio bem. O problema é que às vezes a gente insiste em lançar sementes erradas e Deus, na sua sabedoria e amor por nós, impede aquelas sementes de prosperarem, né? Para nos proteger. E mesmo quando nós lançamos as sementes certas, nós temos de lidar com o que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se as aflições são algo que é algo incontornável na nossa vida, pelo menos a maneira como nós respondemos a elas podem variar. Isso depende do ânimo com o qual cada pessoa enfrenta esses momentos. E a esperança em Deus faz toda a diferença. Calvino, quando comenta essa passagem do Salmo, ele diz: em outras partes da Escritura, nossa vida é comparada ao período de semeadura. E visto que frequentemente acontece que temos de semear em meio às lágrimas, devemos elevar a nossa mente à esperança da colheita, para que a tristeza não enfraqueça ou afrouxe nossa diligência. Então, o salmista ele está com esperança aqui. Mas a esperança não é essa confiança ingênua de que tudo vai perfeitamente bem. Não é isenção de sofrimentos. A esperança não nos livra de derramar lágrimas. A verdadeira esperança emerge da fé que conhece a Deus, que planta a semente com confiança na sua palavra e que descansa em Deus, aguardando que os frutos que nós plantamos floresçam. Então, eu tenho algumas aplicações para nós aqui, à luz desse salmo como um todo. Em primeiro lugar, seja grato a Deus pelo que Ele fez na sua história. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Há um risco na nossa jornada de nós esquecermos da nossa dependência de Deus. Esquecermos que as bênçãos que chegam às nossas mãos não são fruto unicamente do nosso trabalho, mas vêm das mãos do Deus poderoso que cuida de nós. Desde as maiores às menores coisas, desde a sua salvação até as conquistas pessoais que você tem. Foi a boa mão de Deus que estava atrás, te sustentando em todo o tempo. Afinal, como a igreja meditou recentemente, o salmo imediatamente depois que esse diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor Deus não fizer brotar as sementes que nós plantamos, todo o nosso trabalho será inútil. Então nós devemos receber as bênçãos de Deus com gratidão, com alegria, com celebração. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que as suas experiências passadas não sejam nostalgia, mas sim esperança de um futuro. As suas experiências passadas com Deus, na sua fé. Neste texto aqui, a memória do que aconteceu no passado leva o salmista a orar para que Deus faça algo novo no futuro. Ele sabe que o mesmo Deus que libertou o povo da Babilônia era o Deus que poderia intervir no seu momento presente. E nós também não precisamos, então, alimentar essa espécie de saudosismo da fé, sabe? Aquela pessoa saudosista de tempos áureos, remotos, longínquos, que não voltam mais. Nós queremos sim ter histórias passadas para contar, mas também queremos ter histórias no futuro para contar às próximas gerações sobre o que Deus tem feito por nós. É como diz aquela música, não é?
por tudo o que tens feito no passado, por tudo o que vais fazer. Eu quero te agradecer. Então, as sementes lançadas com lágrimas são a antecipação de uma colheita abençoada no futuro, quando Deus está envolvido no projeto. E por último, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a maior de todas as nossas esperanças. Quando Cristo ressuscitou, os discípulos também ficaram como quem sonha. Se eu posso assim dizer, no Evangelho nos diz que os discípulos estavam reunidos num lugar fechado, ainda entristecidos por conta da crucificação, de tudo que aconteceu, desanimados. E de repente Jesus se coloca entre eles e diz: paz seja convosco. Que coisa surpreendente. Eles ficaram impressionados e ao mesmo tempo foram tomados de assombro, de medo. E Jesus diz de novo: paz sejam convosco. Toque aqui nas minhas mãos. Um espírito não tem carne. Aliás, vocês têm alguma coisa para comer? É o que ele faz para mostrar a eles que a ressurreição era real, que a esperança era real. Lucas nos diz que eles estavam tomados de alegria e de espanto. No verso 41. É essa esperança, irmãos, que deve nortear então a nossa vida. Jesus ressuscitou. E aqueles que creem nele também haverão de ressuscitar. Jesus diz sobre si mesmo no Evangelho de João: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus foi a própria semente lançada ao solo. Ele se entregou voluntariamente à cruz, mas ressuscitou, frutificando no reino de Deus, comprando um povo eleito para o Senhor. Então, que a alegria da ressurreição encha o seu coração de esperança nessa manhã. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, de infinita misericórdia e bondade, nós queremos te louvar pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. São incontáveis bênçãos, ó Deus, e nós te agradecemos por ela. Obrigado pelo dom da vida, da saúde, pela provisão, pela nossa família, amigos, pela nossa igreja. Ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos dê uma esperança e um ânimo renovado para enfrentarmos as dificuldades quando elas se apresentarem ao longo deste ano. Que aqueles projetos, ó Deus, dos meus irmãos que são regados com lágrimas, mas que são aprovados por Ti, no devido tempo venham a florescer, Senhor. E que isso seja motivo de gratidão, de alegria para nós, e não de arrogância ou de autossuficiência. Nós reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor Deus, e nos alegramos pelo que o Senhor tem feito, enquanto aguardamos os Teus poderosos atos no futuro também em nossa vida. Amém. Que assim seja entre nós, no nome santo de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Ainda de pé...